Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria estar com vocês novamente para mais uma lição da Revista de Jovens e hoje a penúltima lição dessa revista extraordinária, qual nós aprendemos muito a respeito de oração. Mas antes de continuarmos e darmos início a esta aula, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário que é muito importante para nós e compartilha com os seus amigos, tá bom? Vamos para essa aula? Hoje, na lição de número 12, a oração de Paulo pelos Efésios, temos como texto do dia Efésios capítulo 3, versículo 14, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Jesus Cristo. A síntese do dia é: a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. Hoje nós estudaremos sobre Paulo e a oração que ele fez pelos Efésios. Nós temos dois objetivos nessa aula. O primeiro objetivo é apresentar a oração de Paulo, trazer alguns pontos, alguns aprofundamentos dessa oração tão extraordinária que nós temos na carta aos Efésios. E o nosso segundo objetivo dessa aula é perceber o amor e o poder de Cristo. Nós temos dois tópicos nessa lição. O primeiro tópico, uma oração ousada. O segundo tópico é falar sobre os pedidos de Paulo nesta oração. Como eu disse, Paulo está escrevendo a carta aos Efésios. Na verdade, se nós voltarmos um pouco ainda, quando Paulo encontra com Jesus Cristo, lembra, lá na estrada de Damasco, eu chamo de estrada da graça, quando Paulo estava indo até Damasco, matar alguns cristãos, perseguirem alguns cristãos, Paulo vai ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ainda conhecido como Saulo. Então Saulo vai ver uma luz e aquilo vai clarear tudo, a ponto de Paulo ficar cego, de Saulo ficar sem enxergar como ele era conhecido. E é nesse ponto que ele vai dizer: quem é essa voz que está chamando o meu nome, Saulo, Saulo? Para que me persegues? Ou por que me persegues? Então, naquele momento, Saulo vai ter um encontro com Deus. Saulo vai ter um encontro com Jesus Cristo. Saulo finalmente vai ter um encontro com o mestre daqueles a qual ele estava perseguindo. E é nesse ponto que Paulo depois vai entrar em Damasco e vai na casa de Judas. Então Jesus Cristo aparece para Ananias, um discípulo seu, e vai dizer: Ananias, sai de onde você está, vai à rua direita, na casa de Judas, aonde Saulo, aquele que é apelidado de Tarso, está orando. Saulo ficou 3 dias sem enxergar, e durante esses 3 dias, diz a Bíblia, que ele estava sem comer, que ele estava sem beber, ou seja, fazendo jejum, e nesse mesmo jejum ele estava orando. Então, por 3 dias, Paulo ficou orando e jejuando. Perceba que logo após a conversão de Paulo, ele logo começa a orar. Ele logo começa a colocar em prática a sua vida de oração. E isso é extraordinário, porque Paulo é recém-convertido ao cristianismo, por mais que ele veio da seita farisaica, enfim, já conhecia o Pentateuco, a Torá, o período veterotestamentário, o Antigo Testamento da nossa Bíblia. Ele começou a sua fé no cristianismo orando e jejuando. É Paulo nos ensinando que a nossa vida após convertido não é ficar fazendo isso ou aquilo, não. Nós precisamos conhecer esse Jesus que morreu no alto de uma cruz por nós. E a forma de conhecer Jesus é através da oração. E quando Paulo está já pregando o Evangelho, ele vai ser preso. E quando ele está em sua primeira prisão em Roma, isso por volta do ano 61, 62, depois de Cristo, Paulo vai escrever a carta aos Efésios. Efésios que ele já tinha visitado, passado 3 anos pregando, evangelizando, e agora ele vai ter a oportunidade de escrever para esse povo, de escrever para esta cidade. E é nessa carta que Paulo vai fazer
duas orações pelos Efésios. E a principal oração de Paulo é a que nós vamos estudar hoje, que está situada na carta aos Efésios, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14 até o versículo de número 21. Esta oração, por alguns estudiosos, é considerada a oração mais ousada de toda a história. E isso nos chama atenção, porque diante de tantas orações da Bíblia Sagrada, essa, pelos estudiosos, é considerada a oração mais ousada. Não dá vontade de estudar essa oração? Não dá vontade de saber mais sobre esses versículos, aonde está registrada as orações do apóstolo Paulo, a principal oração do apóstolo Paulo na carta aos Efésios? Eu tenho certeza que sim. E o versículo 14 começa dizendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. A primeira coisa que nós temos que saber, que causa é essa? Paulo vem escrevendo nos capítulos iniciais, o capítulo 1, o capítulo 2 e até o capítulo 3, qual é essa causa. Por exemplo, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 11, Paulo está falando sobre a causa da graça. Do versículo 11 até o versículo de número 22, ele está falando sobre a causa da unidade. Em Efésios, já no capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo de número 13, ele está falando sobre a causa do Evangelho. E o versículo de número 6 é ainda mais veemente quando diz que o mistério é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é esta causa que Paulo está se colocando de joelhos. Imagina Paulo na prisão, quem sabe com tinteiro, quem sabe com uma pena, ele começa a escrever esta carta, ele começa a escrever as primeiras palavras e assim as frases, os textos, e de repente Paulo para de escrever. Paulo dá uma pausa e de repente ele se coloca de joelhos. Então ele continua escrevendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele se colocou de joelhos, mas nós sabemos que os judeus, eles têm o costume de orar em pé, de erguer as suas mãos para o alto e orar ao Pai. Só que o texto vai dizer que Paulo está orando de joelhos neste momento. Orar de joelhos é a mesma coisa de você dizer: eu estou submisso à sua vontade, com humildade, com reverência, com reconhecimento. Isso é extraordinário. Quando você se ajoelha, você está mostrando que você é submisso à vontade de Deus, que você está se achegando até Deus com humildade, que você está se achegando até Deus com reverência, com reconhecimento que Ele é Deus e você é filho dele, que você é apenas um servo dele, e isso faz toda a diferença. Só que talvez a pergunta seja: Tiago, tem posição correta para orar? Quer dizer então que se eu orar em pé, eu estou errado? Eu não estou sendo humilde, não estou sendo reverente? De fato, não tem a ver a nossa posição, porque vale muito mais a posição do nosso coração. Nós estamos estudando isso já faz tempo, que a posição do nosso coração, como o nosso coração se encontra sem hipocrisia, é o que vale perante Deus. Por exemplo, Abraão, em Gênesis capítulo 18, versículo 22, ele estava orando em pé. Em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 16, Davi está orando sentado. Em Isaías capítulo 38, versículo 1 até o versículo 3, Ezequias está orando deitado. Em Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel está se colocando também de joelhos como o apóstolo Paulo. Então não importa a posição que você está, sentado, em pé, de joelhos ou deitado. Importa como o seu coração está. Como o seu coração está diante desta oração e diante do Pai. A oração de Paulo estava de joelhos, mas o seu coração também estava entregue. E isso é importante na oração. Isso é o principal da oração. Então eu digo para vocês, não tem posição errada para orar. Errado é você não orar. E foi isso que Charles Spurgeon, ele disse: jovens, vocês precisam orar, porque suas paixões são fortes. Porém, a sua sabedoria
ela é pequena. Você já percebeu a profundidade que tem essa frase de Spurgeon? Ele está dizendo para nós jovens, vocês precisam orar. Se é sentado, se é em pé, se é ajoelhado, se é deitado, não importa. Vocês precisam orar, porque as suas paixões são fortes demais, mas a sua sabedoria, ela é pequena, ela é frágil, ela é fraca. Nós precisamos orar. Não é errado você orar em pé, sentado, deitado, de joelhos. Errado é você não ter a prática de oração na sua vida. Vamos para o versículo de número 15 e continuar essa oração até o versículo de número 21? Então, nós vamos dar continuidade a esta oração. Nós já entendemos que quando Paulo faz esta oração de joelhos, ele está dentro de uma prisão. Então perceba que ele estando dentro da prisão, ele não é impedido de orar, porque os homens eles podem te prender em prisões, em cadeias, mas não podem impedir que a sua oração suba até a Deus. Os homens podem impedir que você fale com eles, mas não pode impedir que você ore por eles. Esse é o diferencial de Paulo. E é por isso que Paulo, mesmo na prisão, ele está orando. Mesmo que ele não possa pregar de forma presencial, ele está orando pelas pessoas que moravam nessa cidade, a cidade de Efésios. E o que é surpreendente é que quando Paulo se coloca de joelhos no versículo 14, ele diz: por esta causa eu me ponho de joelhos para orar ao Pai. Ele não vai pedir coisas para ele, ele não vai pedir coisas materiais, ele não vai pedir para que Deus o livre da prisão de forma alguma. Ele vai orar pedindo coisas espirituais. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Eu vou começar a ler desde o versículo 14, para dar entendimento. Olha, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Aqui ele está falando sobre toda a igreja, tanto judeus como gentios, todos aqueles que confessam a Cristo, estão debaixo desse poderio de Cristo e que também fazem parte do povo de Israel, ou judeus, tanto no céu como na terra, ou sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória. Isso é interessante, porque quando Paulo está usando a palavra glória, está se referindo a atributos incomunicáveis de Deus. Por exemplo, quando nós falamos de atributos comunicáveis de Deus, nós temos, por exemplo, o amor. Deus é amor, mas nós também amamos. Nós falamos de fidelidade. Ora, Deus é fiel, mas nós também podemos ser fiel. São atributos comunicáveis. Mas quando falamos da glória, falamos de atributos incomunicáveis de Deus. Por exemplo, Deus é onipotente. Somente Deus é onipotente. Deus é onipresente. Somente Deus é onipresente. Somente Deus é onisciente. Somente Deus é transcendental. Ou seja, são atributos incomunicáveis. Então o que Paulo está orando é segundo a riqueza da sua glória. De todos os atributos incomunicáveis, ele continua dizendo: vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Quando Paulo está dizendo que vocês sejam fortalecidos com poder, esse fortalecidos no homem interior dá a entender que não é o homem exterior, o homem físico, a carne, a pele, não. Ele está falando do homem interior, pensamento, vontades, desejos, o nosso coração, que seja fortalecidos. Mas como eu disse, não é um fortalecidos da academia, que você pega alguns pesos e fica forte. Não. O que Paulo está dizendo é que o fortalecimento ele vem do nosso homem interior. E isso muda todas as coisas. Porque quando nós somos fortalecidos pelo poder do Espírito no nosso homem interior, nós enfrentamos a pandemia e não desfalecemos. Nós enfrentamos as tribulações, as provações da vida e não desfalecemos. E não desanimamos na fé. Por quê? Porque o nosso homem interior está fortalecido. Então nós precisamos orar por isso. Precisamos orar para que Deus fortaleça o nosso homem interior,
para que nós vençamos na vida, para que nós possamos continuar nesta caminhada, nessa peregrinação da nossa vida e continuarmos fortalecidos. E esta força vem através do poder do Espírito Santo. Então, é uma ação do Espírito Santo. Nós só somos fortalecidos mediante a ação do Espírito Santo. E é esta oração que nós temos que fazer não somente por nós, mas também por todos aqueles que estão perto de nós, aqueles que fazem parte da nossa história. É orar para que as pessoas sejam fortalecidas no homem interior, para que possam continuar a sua caminhada cristã, para que possa continuar vencendo os desafios da caminhada cristã, para que possam continuar vencendo os obstáculos e muralhas que surgem na frente de todos aqueles que servem a Jesus e que eles conseguem transpor esses muros, esses desafios, estas muralhas que surgem à nossa frente. Então olha que profundeza que Paulo está orando pelos crentes em Efésios, e não somente pelos crentes, pois essa carta vai se tornar uma carta para toda a vizinhança, até mesmo chegou para nós nos dias de hoje. Então Paulo está orando que vocês sejam fortalecidos, que Deus vos conceda esse fortalecimento com poder, pela ação do Espírito Santo no vosso homem interior. E ele continua dizendo no versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração. Qual é o método? Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Essa palavra habite, no grego, ela é assim, olha, katoikeo. Essa palavra, quando é traduzida para os nossos dias, não dá a ideia de você habitar, de você, por exemplo, você viaja e quando você reside em algum hotel é por pouco tempo, é algo passageiro, é algo transitório. Só que o que Paulo está dizendo aqui, usando a palavra katekeo, é algo permanente, é algo de permanência. Ele não vai sair. Ele não vai sair daquele lugar, porque ele entrou para residir nesta casa. E quando usa esse verbo habitar, katoikeo, está dizendo que ele não é convidado. Mas o sentido desta palavra é que ele é o dono da casa, é que ele está sentado no governo desta casa, que ele está no trono desta casa. E se nós entendemos que a casa que Paulo está se referindo é o nosso coração, ele está dizendo então que Deus deve estar no trono do nosso coração e ter acesso a todas as áreas da nossa vida, ter acesso a todos os cômodos da nossa vida, inclusive aqueles que estão fechados, trancados e a chave muito bem escondida. Quando nós permitimos que Cristo habite na nossa vida pela fé e Ele toma o trono da nossa vida, nós saímos desse trono, deixamos Cristo reinar na nossa história e comandar todas as áreas, todos os cômodos da nossa casa. E quando Cristo tem essa importância, tem esse governo sobre as nossas vidas, nós passamos a ter uma vida guiada não pelo meu achismo, não pelo que os jornais estão dizendo, não pelo que as mídias estão falando, mas por aquilo que Cristo fala, ordena e demonstra através da sua palavra. Ele habita em nós pela fé. É nesse momento que nós começamos a ser transformados, que nós começamos a produzir o fruto para a glória do nome de Jesus Cristo, aquele que está no trono do nosso coração e que governa a nossa vida. Só que ele continua dizendo, ora, estando vós arraigados e alicerçados. Perceba que Paulo está usando uma nomenclatura, arraigados, conduzindo a uma árvore, conduzindo a raízes dessa árvore. E quando ele usa alicerçados, ele está se referindo a uma construção civil, a uma casa que tem muito bem os seus alicerces, ou seja, os seus
fundamentos. Então, o que Paulo está dizendo através desse versículo, versículo de número 17, é que nós estejamos arraigados, nós estejamos alicerçados, nós estejamos fundamentados em amor. Isso para mim é extraordinário. Eu até escrevi uma frase assim, que o nosso fundamento seja o amor. O amor é evidência de todo aquele que tem Cristo no trono da sua vida. Isso é incrível, não é mesmo? Traz para nós uma reflexão. Será que Cristo está habitando na minha vida? Não habitar apenas no domingo, não habitar apenas na escola dominical, não habitar apenas no dia de culto, mas será que Ele está habitando de forma permanente na minha vida? E eu tenho certeza que se Cristo está no trono do seu coração, Cristo está produzindo em você amor. Porque a partir de então nós estamos arraigados e alicerçados no amor para com Deus e no amor para com o nosso próximo. E é sobre isso que o versículo de número 18 vai continuar falando. E ele insiste dizendo, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Então Paulo está usando uma nomenclatura de unidade. Paulo está dizendo, você só pode compreender isso, você só pode ter a noção desse amor quando você está reunido com todos os santos. Porque a caminhada cristã não é uma caminhada solitária. Nós temos irmãos, nós temos uma igreja que quando o arrebatamento acontecer, nós vamos subir com a igreja do Senhor, como a noiva adornada do Senhor. Então ele está dizendo, você só pode compreender esse amor, você só pode entender esse amor quando você está reunido com todos os santos. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar no dia tão ruim da sua vida, e quando você chega na igreja e você pede oração, o irmão te dá um abraço e diz, eu estou orando por você, eu estou com você nessa, nós vamos vencer, e ali é a prova do amor de Cristo para com você. Então você começa a compreender um pouco mais a fundo o que é esse amor, e Paulo continua dizendo, para que vocês entendam a largura, a altura, o comprimento e a profundidade. Paulo está falando então, olha, da dimensão desse amor. Paulo está falando da dimensão do amor de Deus que, no versículo 19, ele vai dizer que excede todo entendimento. E ele conclui no versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu vou apagar isso daqui e já volto para falarmos do versículo de número 19 do capítulo 3 da carta aos Efésios. Então agora nós vamos para a última parte dessa lição, o versículo 19, que começa dizendo assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então perceba que Paulo está usando o verbo conhecer, no sentido de você experimentar. Ou seja, você só pode ter ideia, conhecer, compreender, entender se você experimentar o amor de Cristo. E como você experimenta essa dimensão, esse amor de Cristo, essa largura, esse comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, somente quando você está arraigado, enraizado, quando você está em comunhão com todos os santos, então você começa a conhecer, você começa a experimentar o amor de Deus. E quando você para você refletir, para você experimentar mais a fundo esse amor, você entra numa reflexão profunda, pois o amor de Cristo é extraordinário. E ele continua dizendo, esse amor é tão grande, tão profundo, tão alto, tão de tamanha proporção que ele excede todo entendimento. O homem não consegue compreender. Então, somente pelo auxílio do Espírito Santo, somente pela ajuda do Espírito Santo, é que podemos conhecer, é que podemos compreender, é que podemos ser tomados desse amor, que podemos experimentar esse amor de forma genuína. E a pergunta é,
Podemos conhecê-lo em toda a sua essência. Podemos conhecer esse amor, esse poder, essa plenitude de Deus em toda a sua essência somente mediante a dependência. Dependência do Espírito Santo. Somente através da dependência do Espírito Santo, vivendo uma vida que Cristo habite em todo o nosso corpo, em todos os nossos cômodos. E eu posso até dizer, e vou usar em dizer, em todas as nossas células, 100% na nossa vida. E quando isso acontece, então nós experimentamos, nós passamos a conhecer essa dimensão, este amor, recebemos essa fortificação pelo poder do Espírito Santo, que é através de nós e é feito em nós. E eu termino com essa frase da rainha Elizabeth, que disse: tenho mais medo de um crente de joelhos do que todo o exército britânico. Forte essa frase, não é mesmo? Então, nós estudamos a oração mais ousada da história, Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 21. Nós estudamos até o versículo 19, que é onde vai a nossa revista, só que o versículo 20, ele continua dizendo: e eu quero profetizar isso na sua vida, eu quero declarar isso através da palavra, na sua casa, na sua família. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, compartilhe essa aula e até a próxima, se Deus quiser.